Ícaros, o cálice, o sudário e o dragão. Autor Jacobson Costa, editora Quiron. Prólogo. Era um meio-dia sombriamente ensolarado, quando os soldados romanos se sentaram para almoçar, ali mesmo, aos pés da cruz. Sabiam que teria uma longa vigília até que os condenados morressem e não fariam isso de barriga vazia. Ao vê-los comendo e bebendo, Jesus de Nazaré, reunindo o pouco que ainda lhe restava de forças, disse-lhes com voz quase inaudível: Tenho sede. O comandante da tropa, ao ouvir o lamento, embebeu um pedaço de pano com vinho acre e, prendendo a ponta da lança, levou o tecido até os lábios ressequidos e feridos do mestre. João Zebedeu, o único apóstolo de Cristo a presenciar a cena, compadeceu-se e tirou de dentro de uma pequena bolsa de couro de carneiro, que trazia consigo, um cálice de madeira belamente esculpido. Então, pediu ao capitão da guarda que tivesse piedade e desse um pouco de água para Jesus. O centurião dirigiu-se ao discípulo e tomou de suas mãos o cálice. Por um breve momento olhou os detalhes esculpidos na peça e, de súbito, virou-se e dirigiu-se até a cruz. Jesus estava pregado à cruz a cerca de 1 metro do chão. O sangue minava por várias partes de seu corpo flagelado. O comandante romano aproximou o cálice de madeira dos dedos dos pés do mestre e recolheu um pouco do sangue que saía pelo ferimento causado pelo cravo que traspassava ambos os pés. Calmamente se dirigiu a João e disse-lhe com ironia: Bebe tu, eis o sangue do teu rei, o sangue real. Em seguida, o soldado voltou para junto dos seus que riram e zombaram do discípulo. João, mudo e impotente, segurando o cálice com o sangue de Cristo, não conseguiu conter as lágrimas. Pensou consigo sobre até onde poderia ir o escárnio e a maldade dos homens. Enquanto olhava para o cálice, lembrou-se da noite em que Jesus lhe chamou e disse: João, és o mais jovem dos meus discípulos e tens estado comigo desde o início. És um dos meus primeiros escolhidos e tens ficado ao meu lado em todos os momentos, além de cuidar de assuntos pessoais referentes à minha família terrena por mim. Gostaria, portanto, que ficasses com este cálice que foi feito por meu pai, José, e a mim dado quando ainda era criança. Hoje, como viste, usei-o em nossa celebração da ceia pascal. Para onde irei, não precisarei do que é material. A ti, a quem amo como um pai ama um filho, dou-o como um presente e guarda-o como uma lembrança minha e em memória de meu pai terreno. Porém, eu te advirto, não tornes isto um objeto de adoração. Com essas palavras, o filho do homem entregou a peça a João Zebedeu. Devido a esse episódio, o apóstolo interpretou erroneamente que ele seria o discípulo amado por Jesus. Esse acontecimento se dera um pouco antes dos 11 apóstolos partirem rumo ao Getsêmani, onde Jesus seria preso logo mais. João guardou consigo o presente e não se separou por nenhum instante até aquele momento em que o entregou para o soldado romano aos pés da cruz do Salvador. Na noite de sábado, logo após a crucificação, os 10 discípulos de Jesus, com exceção de Tomé, dormiam na casa de Elias Marcos. Naquela madrugada, João teve o que mais tarde considerou um sonho. Era noite alta e só se ouvia o barulho dos grilos. De repente, ele abriu os olhos e sentou-se, sem exatamente saber o porquê. Com algum esforço, conseguiu ver a silhueta dos corpos dos discípulos adormecidos, levemente iluminados pela fraca luz da lua. Entretanto, aos poucos, João viu um ponto luminoso rasgando lentamente a escuridão, bem no meio do quarto, até tomar a forma de um ser angelical, iluminado por uma leve luz branca, ainda que brilhante, não lhe incomodava os olhos. A aparição, com voz tranquilizadora e amistosa, dirigiu-lhe a palavra. Não temas, João.
venho em nome daquele que vistes morrer na cruz. João suou frio e procurou conter-se. Estava mudo e assustado. Esfregou os olhos achando que estava tendo alucinações, mas a figura permaneceu ali diante dele. João, Jesus deu a ti um cálice de presente. Sei bem que o Senhor pediu para que tu o guardasses em memória de José, o pai terreno do Mestre. Entretanto, algo inusitado aconteceu. Nesse receptáculo foi recolhido o sangue de Jesus. Destarte, aviso-te que ninguém que tenha o coração dominado pelo mal pode beber nesse cálice, pois qualquer líquido que nele for posto, misturar-se-á ao sangue de nosso Senhor. João, surpreso pelo anjo saber sobre o cálice, conseguiu balbuciar uma pergunta. O que queres que eu faça? A decisão é tua. Entretanto, esse cálice nunca deverá cair nas mãos daqueles que se desviaram do caminho da luz em busca das fáceis seduções das trevas. Disse o anjo com doçura, porém firmemente. O que acontecerá com aquele que beber nesse cálice e tenha seu coração corrompido pela maldade? Quis saber o apóstolo, um pouco menos assustado. João, deves compreender que ainda que Jesus tenha vivido como mortal entre os homens, sua natureza é divina. Quando Jesus ressuscitar, muitos dirão que o sangue do Mestre tem poder, mas raros serão aqueles que entenderão o pleno significado disso. Se os ímpios descobrirem que possuis o cálice que guarda o sangue do Senhor, tentarão tirá-lo de ti. Correrás risco de morte, eu te digo. Além disso, jovem João, o ímpio mortal que tomar do sangue de Cristo, vertido recentemente nesse recipiente, desejando possuir seus poderes, pecará gravemente diante de Deus. Não posso revelar-te as consequências para aquele que cometer tal pecado, mas te afirmo que esse sangue que foi derramado do soberano do teu universo, por mãos cruéis e pecaminosas, não deverá ser tocado pelos lábios daquele cujo coração vive na iniquidade, e a alma habita permanentemente o vale das sombras. De repente, o anjo parou de falar, olhou para cima e parecia olhar para alguém. João voltou os olhos para onde a aparição olhava, mas não viu nada e nem ouviu. Alguns segundos depois, o anjo olhou para João e proferiu suas últimas palavras antes de desaparecer. Faz o que é certo, e que a paz de Jesus esteja contigo. João, ainda aturdido, apalpou o cálice que havia cuidadosamente guardado dentro da bolsa de couro, pensando nas palavras do anjo e tentando determinar se tudo não passara de um sonho. Pouco tempo depois, quando estava quase voltando a dormir, despertou com o coração saltando pela boca, assustado com os gritos de Maria Madalena e mais 4 mulheres que entraram na casa, proclamando a ressurreição de Jesus Cristo. Algumas horas depois do alvoroço causado pelo anúncio da ressurreição do Salvador, João retirou-se por alguns instantes para um lugar longe da vista dos demais discípulos. Ao pegar o cálice de dentro da bolsa de couro, ficou contente ao remover o caprichado embrulho e ver que o sangue do Mestre havia coagulado sem que nenhuma gota derramasse. Assim, na primeira oportunidade que teve, escondeu a bolsa com o cálice em seu interior em um lugar secreto no quintal da casa de Elias Marcos. João só reaveria esses pertences no dia de Pentecostes, um pouco depois da última aparição de Cristo. Depois de reaver o cálice, estando um dia a sós, andando às margens do Jordão, onde há alguns anos João Batista batizara Jesus, João Zebedeu pegou o presente com o sagrado sangue de Cristo e lembrou-se do sonho que teve com o anjo. Com os dias frenéticos devido às aparições do ressuscitado, o discípulo havia deixado de lado a decisão do que fazer com o cálice, como havia alertado o anjo. João entendeu inicialmente que seria melhor destruir o cálice, o que garantiria que ninguém que tivesse más intenções o pegasse. Entretanto, esse pensamento dividiu seu coração, colocando-o em uma angustiante situação. A dúvida sobre o que fazer consumia a alma do jovem apóstolo. Por um lado, o sentimento e a lembrança de ter sido o único a receber um presente diretamente do Mestre. Por outro, o medo de não ser capaz de garantir a segurança do cálice, bem como a de sua própria vida, como alertar o ser celestial. O discípulo, então, decidiu lavar com as águas do Jordão o sangue coagulado, e miraculosamente intacto, de dentro do cálice. Era uma solução que lhe parecia simples e óbvia,
Assim poderia ficar com o cálice e o risco não mais existiria, uma vez eliminado o sangue. Todavia, ao colocar a água no recipiente, uma luz forte começou a surgir de dentro do cálice, que aos poucos foi se transmudando de madeira em ouro. Assustado, João soltou o cálice no chão, derramando a água, e recuou alguns passos, atônito e sem entender o que se passara. Ao recuperar-se do susto, o discípulo viu que o cálice estava como antes, ou seja, todo de madeira e nenhuma luz emanava de seu interior. Recolheu-o e, para sua surpresa, o sangue coagulado ainda permanecia no fundo do cálice, incorrupto. João preferiu não arriscar mais, pois percebeu que havia algo ali que fugia à sua compreensão, mas também não estava disposto a destruir aquela relíquia. Assim, o jovem apóstolo, que se considerava o amado de Jesus, resolveu que acharia um local onde esconderia o cálice sagrado para que ninguém mais jamais o encontrasse. E assim partiu, deixando o Jordão em busca de um lugar ermo e secreto.